Que a paz de Deus e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos ilumine hoje, agora e eternamente. Com o tema, a emoção e a razão. Os seres irracionais são guiados pelo instinto. O instinto é um impulso inteiramente orgânico, pulsionado pela malícia do próprio animal de cada espécie. O ser humano é guiado pelo raciocínio. Quando ele começa a se depurar na escala espiritual, ele esquece a emoção e começa a usar a razão. Quando vamos entrar nesse tema, observamos muitas vezes que as pessoas são muito precipitadas nas suas decisões e no seu julgamento. Na razão, o Cristo diz: não julgue para não ser julgado. Veja a colocação dele. Isso é razão. Na emoção, as pessoas são levadas muitas vezes por uma palavra chamada aparência física, ou aparência visual. Aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu acho na realidade que pode ser. Olhe que a visão humana se engana. Não é muitas vezes aquilo que a gente pensa. Nessa viagem dentro do estado emocional, muitas vezes o perfeccionista ele se acha no direito de pregar a perfeição. Mas espíritos em expiações e prova, pregando perfeição para os outros, espíritos comprometidos com a justiça divina, porque usou o lado emocional em vidas passadas erradamente, e agora estão numa nova existência, numa nova oportunidade, e não sabe usar a razão. Quando vamos investigar todos esse conteúdo entre esses dois termos, verificamos perfeitamente que o ser humano ele tem impulsos emocionais dentro das suas decisões. E esses impulsos emocionais, ele pode ser um impulso de apenas 10 segundos. Se pode cometer uma loucura, guiado pelo estado emocional, em 10 segundos. A razão é diferente. Ela espera, ela tem paciência, ela estuda todos os danos que pode causar a outra pessoa. A emoção não. A emoção é algo que envolve o ser humano de uma certeza tão falsa que para ele é verdadeira. Veja como a coisa ela é séria. Para ele é verdadeira. Para ele está com a razão. Para ele a decisão que ele vai tomar naquele momento é uma das melhores que existem. Mas o estado emocional que vai prejudicar alguém, nós não poderíamos caracterizar esse resultado como resultado positivo. Já não é razão de nenhuma forma, é emoção. Neste estado emocional, nós verificamos que a humanidade, em 2014, ainda vive uma época de infância nas suas próprias decisões pessoais ou decisões coletivas. Quando se vai tomar uma decisão, ninguém pensa num todo. Todos pensam em si. No resultado que vai tirar dessa decisão. É interessante. Porque aquele que é levado pelo lado emocional, ele sempre busca uma vantagem para si próprio. Ele não está pensando na outra pessoa. Ele está pensando na vantagem que vai tirar da outra pessoa. E nessa vantagem que ele vai tirar da outra pessoa, ele vai tomar a decisão completamente errada. É interessante. Entre os dois sexos, o masculino e o feminino, observamos, não se magoem os homens são muito emoções. Sabia disso? São muito emoções. Nada mais do que isso. Porque, na realidade, é preciso raciocinar
naquilo que nós estamos fazendo ou estamos vivendo naquele exato momento, para saber se esse lado emocional precipitado, imediato, não vai trazer prejuízo para a coletividade. Os atos de violências que acontecem no mundo é mais praticado pelo sexo masculino do que pelo sexo feminino. Veja mesmo. Isso é emoção, não é razão. Quando Cristo era razão, as pessoas não admiravam. As pessoas não gostavam. Sabe por quê? Diziam que ele blasfemava ou dizia que ele mentia, porque não aceitava a verdade que ali ele estava falando. O Cristo, sendo razão, ele já colocou a senha da justiça divina para a própria humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele já deu a senha da razão. A senha das emoções, pregado pelas pessoas da época, que iludia toda uma população e que se dizia ter sido enviado por Deus, ele dizia: eu não enviei esses profetas. Eles correram para profetizar o meu nome, a mentira e a iniquidade. São cego que conduzem cego, e se um cego conduz o outro, ambos cairão num precipício. Isso é razão. Coisa que a humanidade não aceita de nenhuma forma. Sabe por que não aceita? Porque a humanidade, na verdade, ela gosta de ser enganada, me desculpe. Mas é a verdade. A humanidade gosta de ser iludida. As pessoas gostam de viver de promessas dos outros. Promessas essas que não vão ser cumpridas. Mas para o espírito que vive o estado emocional da alma, não tem coisa melhor do que alguém chegar e prometer alguma coisa. Porque alguém pode lhe prometer, será que você não tem capacidade e inteligência para realizar? É preciso que uma pessoa venha e lhe prometa algo, onde aquela pessoa não consegue se realizar, como é que ela vai realizar você? Vemos que esse estado emocional daquele que recepciona a promessa é interessante. Porque a partir daquele momento em que a pessoa promete, o estado emocional dele se abala. Quando esse estado emocional se abala, aquela pessoa se acomoda, imagine só. Ela não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela não quer colocar sua inteligência em prática, porque aquela pessoa me prometeu algo na vida. Isso é emoção, isso não é razão. Então vemos que 80% da humanidade, ela vive ainda um estado emocional de promessas que não vão se cumprir, onde nós teremos que dar o primeiro passo no estágio de evolução espiritual. Quando Cristo fazia suas pregações, ele não vendia ilusões, ele vendia a verdade. A verdade está sendo colocada ali, muitas pessoas se chocavam porque estavam acostumados a ser enganada. É o quadro atual da humanidade de hoje. Quer um exemplo bem claro disso tudo? É quando se coloca Barrabás e Jesus. Barrabás é a emoção, Jesus é a razão. Quem é que a humanidade escolhe? A emoção. Quando a humanidade escolhe a emoção, está ali um homem bruto, ignorante, que roubava, que maltratava, que assassinava, mas na visão emocional da humanidade passada, aquele era o homem, porque Barrabás prometia, Barrabás enganava, e todo esse estado emocional que se envolvia a humanidade daquela época, viu em Barrabás um grande homem, mas não viu em Jesus um espírito celeste que merecia respeito. Porque ali estava a emoção, ali estava a razão. E como a razão dói na nossa alma, né? E como a razão nos fere, mas é através dela que a gente consegue a evolução espiritual. Nenhum espírito superior vai descer a esse planeta aqui para pregar a facilidade das emoções humanas. Não vai de jeito nenhum.
Porque quando Cristo pregava a razão psicológica do ser humano, ele dizia: se queres me seguir, abandona tudo que tem e segue-me, e terás um tesouro no reino do céu. É razão. Mas que razão é essa em seguir um homem pobre, um homem de sandália de couro, um homem que andava entre mendigos, os que estavam envolvidos nos estados emocionais das ilusões? Sabe o que ele dizia? Isso são fanáticos que seguem esse homem. Isso são mentirosos que seguem esse homem. Como é que alguém vai abandonar seu pai e a sua mãe para seguir a um Cristo que se diz enviado de Deus? Imagine só. O estado emocional do ser humano é esse. O estado da razão dos espíritos superiores é completamente diferente. Ainda vemos a humanidade na infância mental, que não parou ainda para raciocinar que a emoção não traz um estado de evolução superior, não, pessoal. E muitas vezes as pessoas acham que ser enganada é ter a facilidade dentro de si e ter a segurança de dizer: eu sou feliz. Mas como você é feliz? Se iludindo a si próprio? Mas como você é feliz? Não encarando o problema de frente e sempre arrumando as fugas, os becos e assim sucessivamente? Isso não é evolução espiritual. Isso é covardia interior. Covardia interior mesmo. Porque quando vamos para o lado da razão, quando Cristo coloca todos que se encontram ali e diz: eu irei para Jerusalém, eu irei ser açoitado e crucificado, isso é razão. Porque todo espírito superior é acompanhado da razão e da coragem e dos objetivos que Deus estabeleceu para ele. Jesus não fugiu desses objetivos, não. Então, se fosse um espírito ali em condições emocionais, ele dizia: eu não vou porque eu vou morrer. Eu já estou sabendo o que vai acontecer, ali eu não vou entrar de nenhuma forma. O estado emocional, infelizmente, tem levado muitos espíritos a grandes decepções aqui no plano espiritual. Sabe por quê? A mania de perfeição na Terra. Já achou que estava evoluído. E quando adentra dentro do mundo espiritual, se depara com toda a verdade do seu anjo de guarda, que anjo de guarda não é emoção, é razão. E quando o anjo de guarda descreve todo um quadro psicológico daquele espírito, tudo que ele praticava na terra, as maldades que ele fazia, ele se depara com um quadro que ele não estava preparado, o seu próprio eu, sendo revelado pelo ser espiritual. Decepção consigo próprio. Imagine só. Nessa decepção consigo próprio, ele começou a entender que tudo que ele tinha vivenciado nesse planeta, todas as situações que ele tinha visto praticadas por ele mesmo, nenhuma das pessoas teve a coragem de dizer: você está errado. Porque se envolveram pelo estado emocional desse espírito. É o que acontece muitas vezes com pessoas que são muito amigas da outra. Está vendo a outra errando? Está vendo a outra entrando no caminho da escuridão? Eu não vou dizer nada porque ele é meu amigo. Porque eu posso magoá-lo. Eu posso ofendê-lo. Mas eu sei que ele está errado. Você está contribuindo para o erro dos outros. Se não existe culpado, você é cúmplice dessa situação. Então, o estado da razão que a gente quer descrever aqui é aquele estado firme de evolução espiritual, em que o espírito tem a segurança necessária, como Jesus tinha, quando se encontrou-se ali com a mulher adúltera. Imagine só. Esse encontro ali mostra que ele livra a mulher, mas ele diz: não tornes a pecar. Veja mesmo, isso é razão. Mas no estado emocional da humanidade, a gente percebe hoje em dia que tudo é normalidade. Se é normalidade, é um estado emocional que os seres humanos se envolveram com elas de tal forma
que infelizmente nós observamos que todos estão indo de encontro ao precipício, mas todos estão dizendo, nós estamos certos. Continue nessa marcha. Mas pode continuar. Porque a decepção pode ser muito grande depois. E como pode ser muito grande? Porque hoje em dia, quando nós estamos aqui no plano espiritual e observamos muitas pessoas, aquilo que eu estava falando, em 10 segundos perderam o controle e em 5 segundos perderam a existência. Imagine só. Mas por que perderam a existência? Por que o senhor perdeu a existência? Ah, foi uma briga de trânsito. Ah, foi, meu senhor, uma briga de trânsito. Valeu a pena o senhor matar aquela pessoa, ou aquela pessoa lhe matou? Aí eu pergunto agora, o senhor está diante da razão, não é mais emoção. Vamos lá, o senhor deixou uma viúva, tá certo? O senhor deixou 3 filhos. E agora, muitos espíritos começam a cair em prantos naquele momento ali. Porque apenas 10 segundos por falta de controle ele perdeu a vida. Mas ele não só perdeu a vida. Outras vidas também foram juntas. Outras esperanças também foram juntas. Imagine que os animais das mesmas espécies, eles respeitam o território um do outro. Imagine só. Eles marcam o território e aquele outro respeita e não ultrapassa o território do outro porque sabe que vai ser agredidos. Ora, se os animais são irracionais e pensam dessa forma, se todos nós estamos no mesmo território porque estamos com comportamento de animais, o estado emocional do ser humano está completamente abalado. Quando se usava a razão, era boa noite, boa tarde, como vai? Sem razão. Quando esqueceram a razão para o lado da emoção, diz, o que é que está olhando para mim? Nunca me viu, não? Tem alguma coisa de errado em mim? Santa ignorância, viu? Que falta de educação, viu? Está cego, pisou no meu pé, por quê? Se fosse no céu, você não gostava? Veja que situação emocional todos estão envolvidos. Imagine só. Veja que situação a humanidade se envolveu. Porque, na realidade, o que foi que Jesus disse? Todos vós são filhos de Deus. Todos vós são irmãos. Isso é razão. Quando ele pregava, isso era razão. No entanto, as diferenças sociais que a gente observa, não dá para provocar isso não, pelo amor de Deus. Não dá de nenhuma forma. Porque, olha, você pode ser pobre e ter educação, você pode ser rico e ter educação também, porque a educação é independente de classe social. A educação vem de dentro. E, no entanto, a gente observa verdadeiros duelos dentro da sociedade em que nós vivemos hoje. É jovem com duelo um com o outro, é pessoas idosas com duelo um com a outra. Então, esse estado emocional está abalado. Está faltando alguma coisa dentro dessa sociedade. Por quê? No momento da crise que existia em Jerusalém, chegou Cristo. Ele agora não vem no momento dessa crise, não. Porque no momento dessa crise é que nós temos que nos agarrar aos seus ensinamentos, certo? Temos que nos agarrar a Ele. Porque a partir do momento que a gente se agarra aos seus ensinamentos, vamos se tornar pessoas mais evangelizadas e pessoas mais educadas. Coisa que não está acontecendo de nenhuma forma. A competição é emocional. Nada mais do que isso. Aquele animal que existe lá na selva, que mostra o dente para o outro e o outro sai correndo, a mesma coisa está na nossa sociedade. Aquele que gritar mais alto é o que manda. Imagine só. Aquele que ameaça é o que manda. Imagine só. Então nós estamos vivendo um conflito emocional de seres para seres, onde as pessoas não estão conseguindo se encontrar de nenhuma forma. Qual é a razão disso tudo? Falta de educação doméstica. Se resume tudo nisso. Eu não estou falando de educação intelectual, educação doméstica. Porque se você é educado em casa,
você usa razão dentro de casa. Se você em casa usa emoção, e de repente, porque está com ciúme do marido, quebra a TV, sai quebrando tudo que tem, procure os móveis mais baratos, pelo amor de Deus, para quebrar. Porque o prejuízo é grande. Sai quebrando tudo, depois diz, eu estava estressada. E quando eu estou estressada, eu tenho que botar para fora. Bote para fora inteligência. Mas botar para fora brutalidade, botar para fora ignorância dentro de si, porque o meu ciúme só passa quando eu começo a quebrar as coisas. Imagine só, isso é emoção. Isso não é razão de nenhuma forma, não. E no meio disso tudo está lá uma criança, vendo todas essas atitudes, e de repente o que é que acontece? Nós queremos que tenha adolescentes educados. Nós dizemos que o bullying nas escolas não pode existir. Mas se dentro de casa já existe o bullying, como é que pode uma coisa dessa? Se dentro de casa usasse a razão os que estavam ali, dois adultos racionais sentavam para conversar e discutir a relação. Mas discutir porque quebrou isso ou aquilo, depois que está quebrado, não vai resolver situação nenhuma. Isso não é razão, isso é emoção. Quando Cristo colocou essa questão dentro do lar, ele disse perfeitamente o que iria acontecer. Que pai iria ficar contra filho. E que filho iria ficar contra pai. Então, a partir do momento que ele disse isso, ele disse ainda mais, eu não vim trazer a paz. Isso é razão. Eu vim trazer a divisão. Doravante houver duas pessoas dentro do lar, um estará contra a outra. Veja mesmo que é razão. Razão é verdade o que ele pregava. O pai estará contra o filho contra o pai. A esposa contra o esposo. A nora contra a sogra. E terão dentro de casa os verdadeiros inimigos. Colocação dele próprio. Isso é razão. Se ele, há 2014 anos atrás, nos preparou para isso, nós estamos esquecendo de tudo isso. Estamos esquecendo dessa verdade, dessa razão, para utilizar de quê? O lado emocional de cada um de nós. Porque na emoção, a pessoa não quer se preocupar, viu? O mais interessante é isso. Está vendo tudo errado e não está nem aí. Então está vendo a condição de educação do filho, não está nem aí. Porque no estado emocional, ele se envolve de tal forma que diz, não, fulano vai melhorar, é apenas uma fase que ele está vivendo, ele é adolescente, deixa ele colocar as energias para fora, vá colocando as energias para fora, porque depois será tarde demais. Então, nesse estado emocional, o que é que acontece? Nós lembramos a educação de outrora, dos vossos avós, que era razão, não era emoção. Razão mesmo. Quando os antigos observavam que aquele espírito era um espírito rebelde, ele era educado aonde? Ele era educado no tanque. Vamos procurar uma ocupação para você, porque você está muito nervosa e precisa fazer alguma coisa. Isso é falta de serviço. Vem cá, olha aquela pilha de prato ali. Começa a lavar. Por que jovem se estressa? Porque não tem o que fazer. Se tiver o que fazer, o estresse não vem de nenhuma forma. Os antigos usavam muito a razão para educar. Mas hoje a gente vê que o estado emocional de muita mãe, infelizmente, faz com que muitas educações precárias cheguem à sociedade. Sabe por quê? Emoção. Eu sou mãe, eu tenho que ter paciência, ele é assim mesmo, eu não posso mudar, ele é o coitadinho, a terapia do coitadinho, imagine só. A terapia do coitadinho. O coitadinho não pode se estressar, não vão contrariar o coitadinho. Mãe não pode ser emoção. Mãe tem que ser razão. Se mãe não ser razão, o espírito trava na sua evolução espiritual. E não consegue evoluir de nenhuma forma. O que nós percebemos é isso. Existe mãe com medo de filho, imagine só. Como é que pode uma coisa dessa? Mãe com medo de filho. Porque o que acontece?
Uma mãe, quando usa a razão, o filho respeita. Ele tem respeito a ela. Ele sabe que ele está no mundo graças a ela. Ele foi educado graças a ela. Mas muitas vezes nós observamos as mães emoções, que o filho chega lá de qualquer jeito que for, diz: coitadinho, como a sociedade é injusta com você. Tá vendo? Maninha gosta tanto de você. Aqui no Nordeste chama maninha, né? Maninha gosta tanto de você. E você é uma pessoa maltratada, rejeitada pelos seus amigos. Se a senhora não aguenta ele, imagina a sociedade. Me diga mesmo. E depois a senhora quer culpar a sociedade? Todo filho que é agradável dentro de casa, ele é agradável no setor de serviço. Isso é razão. Ele é agradável dentro da sociedade. E além do mais, quando a mãe, a emoção, se envolve de tal forma e a sua nora é apresentada, é um caso sério. Ela faz de tudo para ele casar, viu? Mas faz de tudo mesmo. Eu tenho que me livrar dessa cruz. A verdade é essa. E quando a nora começa a perguntar: ele é um bom filho? Ótimo! Olha, ele é um filho excelente. Olha, pense no dono de casa, esse homem nunca forrou uma cama. Esse homem é um homem maravilhoso. Vai ser um excelente marido. Ela está vendendo uma propaganda enganosa. Não é nada daquilo não. Cuidado com essa sogra, viu? O conselho que eu dou. Cuidado mesmo. Porque, na verdade, o que está acontecendo ali, ela traz um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é: eu errei na educação. É emoção. Se eu errei na educação, o que é que eu vou fazer agora? Eu não suporto mais ele dentro de casa, mas é meu filho. Eu não posso colocá-lo para fora de casa. E de repente aparece uma santa mulher, e agora? Então ela faz de tudo. Olha, você não tem casa, eu compro. Você não tem móvel, eu compro. Ela quer se livrar da cruz. Nada mais do que isso. E de repente o que acontece? Ela consegue. Quando ela consegue e começa as brigas dentro do lar, ela diz: minha filha, a culpa é sua, viu, que não entende ele. De jeito nenhum, sabe? Você não entende. Meu filho é uma excelente pessoa, mas não deixa ele não, por favor, viu? Sabe o que é isso? É emoção. Essa pessoa, na verdade, ela não quer a mercadoria de volta. Não aceita a devolução, né? Como dizem vocês. Por não aceitar a devolução, então o que acontece? Aquela mulher vai sofrer durante 30, 40 anos de casamento. Vai sofrer muito. Tudo que aquela mãe passou, que educou erradamente, aquela mulher vai sofrer. Primeiramente vem a diferença intelectual. Isso também é emoção, não é razão. Porque o amor não se mede pelo conhecimento, nem pela intelectualidade do ser humano. Alguém pode ser médico e casar com uma faxineira. O que é que tem isso? Amor não distingue profissão, distingue de nenhuma forma. Mas, de repente, descomplexado, entendeu? Levado pelo estado emocional, quando a mulher quer dar um passo, ele diz: você não vai estudar, porque eu também não estudei. Eu sei que muitas passaram por isso aqui. Diferença de intelectualidade. Complexo de inferioridade de muitos homens e de muitas mulheres também. Complexo de inferioridade, sim. Porque ele não aceita que aquela mulher seja alguém na vida. Ora, como é que pode uma coisa dessa? Mas que atraso é esse? Eu estou vivendo na idade medieval para ver cenas como essa. Quando a gente vai para a razão do amor, que é diferente. Na razão do amor se combina. Já que eu não consegui chegar, meu amor, suba, você vai subir. Porque eu vou lhe dar força moral. Eu não tenho força econômica para lhe dar. Mas força moral, sim. Mas quando a gente observa esse tipo de comportamento, é impressionante. É impressionante por quê? Porque a mulher veio com inteligência também como o homem veio. Mas por que o homem vai subjugá-la? Subestimá-la na inteligência? Não vai permitir que ela decore na intelectualidade? Por quê? Não dá para entender. Direito de igualdade. Se esse direito de igualdade existe, né, entre os sexos, nós temos que respeitar. Mas só que esse direito de igualdade não é respeitado de nenhuma forma. A partir do momento em que essa mulher
começa a se intelectualizar, muitos homens começam a se ofender, a se machucar. Se machucar, não, machucar o orgulho. O orgulho começa naquele momento a ver que a esposa está subindo economicamente. Na cabeça de muitos homens, na verdade, sabe o que eles dizem? Agora quem vai mandar é ela. Onde tem amor não se manda, se orienta. Onde tem amor não se manda, se orienta. Mas na cabeça de muitas criaturas faz. Ela tem um poder econômico maior do que o meu. Não vai dar certo. Desista de estudar. Você foi feita para estar dentro de casa. Isso é emoção, não é razão. Porque quando é razão, você respeita a inteligência dos outros. Você respeita a capacidade dos outros. Você incentiva a sua esposa a ser alguém na vida. Porque graças a ela vai haver um sustentáculo entre um lado e o outro. Agora ninguém vence na vida sozinho, não. De nenhuma forma. Então quantas e quantas mulheres não batalhou para ter um curso superior e ao seu lado alguém dizendo, você não passa disso. Veja que estado emocional negativo. Veja que estado emocional de pessimista mesmo. Que não quer que ninguém suba na vida. Então, esse comportamento na sociedade de hoje, ele tem que deixar de existir. Mas tem que deixar de existir mesmo. Porque lembramos o grande encontro do Cristo com Maria Madalena. Ali era razão, não era emoção de nenhuma forma. Quando ela cita para o Cristo, que estava completamente perdida, atordoada e se prostituía, naquele exato momento, Jesus expulsa as entidades que estão perto dela e diz, não tornes a pecar, porque eu expulsei 7 e voltarão 7 de novo, se você tornar. Ali é razão, mas ninguém pode subir na vida através de críticas e acusações, de nenhuma forma. E muitas vezes nós vemos mulheres sendo humilhadas de todas as maneiras. Inteligência não se impede. Por mais que uma mulher seja criticada, ela vai dar a volta por cima. Vai dar a volta por cima sim. Porque aqueles que não acompanhar a sua inteligência ficarão para trás. O que a gente vê na sociedade de hoje são opressores, sem sentimentos, apenas emoções e nada mais do que isso. Então, quando nós começarmos a ter uma sociedade mais evoluída, mais consciente, nós veremos que todo esse quadro vai mudar, pessoal. E como vai mudar? Porque nós não podemos viver mais de promessas humanas, não. Você é inteligente e você é capaz de dar a volta por cima. E, na verdade, o que acontece? Nós temos uma classe pobre que, infelizmente, se acomoda, que espera promessa daqui e promessa dali. Tem gente que faz promessa até em ficar rico e não sai de casa para trabalhar. Como é que pode um estado emocional desse? Onde é que essas pessoas vão progredir espiritualmente? Onde mundos mais avançados do que o de vocês, os espíritos têm consciência do dever profissional, têm consciência do dever conjugal, entre os dois que estão ali, num processo de evolução coletiva de toda uma sociedade. Enquanto na Terra, todos são tomados pelo estado da emoção por ambição material. Imagine só. Eu vou fazer para ser melhor do que fulano. Não está pensando no coletivo? Eu vou ser melhor do que Beltrano. Primeiro, seja melhor em humildade. Depois vem o profissionalismo. Se você for melhor em humildade, você vai ser reconhecido por Deus e pelos espíritos superiores. Mas se de repente você achar que derrubar o seu próximo para assumir um cargo dentro de uma empresa, isso é emoção, isso não é razão, não. Porque quando você trabalha honestamente, quando você sabe se dirigir às pessoas com educação, você não sabe que todos estão percebendo que você é a pessoa mais educada do ambiente. Não é preciso nada mais do que isso. Que a qualquer momento a sua educação vai ser reconhecida pelas pessoas, mas dizer, olhe, aquele cargo vai ser meu. Eu mostro a você que eu vou derrubar aquela criatura. Espíritos como esse terminam só e abandonado por si próprio. Porque ainda não descobriu a verdadeira razão do amor de Deus dentro de si próprio.
Então, quando a humanidade começar a despertar para essa consciência, coisa que não despertou ainda de nenhuma forma, como eu falei no início, eu não vejo a humanidade madura ainda. Eu vejo a humanidade ainda na adolescência. Nada mais do que isso. Adolescência essa, onde os prazeres mundanos estão em primeiro lugar. O Cristo, olhe lá, quando se vem se pensar nele, é apenas porque eu estou sofrendo. Eu preciso sair do meu sofrimento. Vamos colocar uma coisa em mente. Enquanto a humanidade usar a emoção, não há evolução. Muita paz para todos.